Olá, pessoal! Chegamos a mais um módulo. Hoje a gente vai conversar sobre a proteção especial de média complexidade, focados no CREAS, que é o equipamento que a gente tem de maneira mais comum na proteção social especial de média complexidade. Tá, vamos lá então. O que é o CREAS, né? O CREAS ele vai atender situações de violência, violações de direitos e medidas socioeducativas. No âmbito das violências, o CREAS vai atender todos os tipos de violência, tá? Seja ela física, psicológica, sexual, entre outras, tá? E isso em todas as faixas etárias. O CREAS ele vai atender situações de discriminação, trabalho infantil, exploração sexual, afastamento ou rompimento familiar, entre outras situações que seriam as violações de direitos. E em medida socioeducativa, ele vai atender às medidas socioeducativas em meio aberto de adolescentes em ato infracional. Eles vão atender às situações de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, né? No caso, especificamente, como eu disse, de adolescentes. Então, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O CREAS, os acompanhamentos dele é por uma equipe especializada em multiprofissional. Os atendimentos e acompanhamentos são individuais ou em grupos. E o foco, assim como no CRAS, sempre vai ser em atividades coletivas e comunitárias. Tá? Para a gente saber mais sobre o CREAS, a gente pode verificar a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Tá? A tipificação está no módulo, no antepenúltimo módulo, né, que a gente fala da proteção social e da assistência social. Né, tá anexada lá, vocês podem baixar e ler ela na íntegra, tá? Eu recomendo a leitura da tipificação, assim como eu já falei para o CRAS, para qualquer serviço, para tirar dúvidas, para concurso público é de suma importância. E assim como no CRAS, no CREAS a gente tem uma equipe mínima designada, né, de acordo com a NOB-RH SUAS. Tá? Então, a equipe do CREAS ela já é um pouquinho mais extensa que a equipe do CRAS, tá? Porque vai ter serviços especializados. Então, a equipe do CRAS a gente tem que ter um coordenador, tá? É um profissional de nível superior concursado, que pode ser um assistente social, um psicólogo, um advogado, um pedagogo, ou um outro profissional que tenha conhecimento sobre a política de assistência social, né, tem experiência prévia nessa área. Este deve ser o perfil do coordenador. E a gente também vai ter assistentes sociais, psicólogos, assim como a gente tem no CRAS. Diferentemente, a gente vai ter o advogado, educadores sociais ou orientadores sociais, a gente vai ter a equipe de limpeza, né, os zeladores, e o apoio administrativo, tá? O apoio administrativo é para recepção e outros serviços de apoio à coordenação, tá? Estes são os profissionais que a gente vai ter. Esta equipe, ela tá toda lá na NOB-RH SUAS, tá? E como eu disse, assim como no CRAS, o CRES ele pode ter uma equipe maior ou menor, tá? De acordo com o seu porte, mas basicamente são esses profissionais, tá? Um CREAS de uma gestão mais plena, de um município maior, com um público maior, ele vai ter um quantitativo maior de cada um destes profissionais. E também, dependendo da região, do público que ele atende, ele pode ter outros profissionais de nível superior. Né? Se a gente pensar numa região que atende uma população indígena, a gente pode ter antropólogos dentro dessa equipe. Né? Vai depender muito da situação daquela região, daquele município em que este equipamento vai estar instalado. Daí, dessa forma, a equipe pode se modificar um pouco, aumentar até mais algum técnico que seja necessário para a compreensão daquela realidade social e para a atuação do serviço propriamente dito. E no CREAS a gente vai ter um serviço que é o PAEF. Não existe CREAS sem PAEF e PAEF sem CREAS. Um está inserido no outro.
E qual que são os objetivos do PAEF? É contribuir para o fortalecimento do papel da proteção da família, contribuir para acabar com as situações de violência e com as violações de direito também, tá? E incluir as famílias na proteção social e nos serviços públicos. Então, a família chega em uma situação de violência, de violação de direito, mas ela também precisa ser acompanhada pelos outros serviços. É preciso que a gente identifique essas situações. E prevenir essa reincidência de situações de violência e de violação de direitos, né? Então, de certa forma, a gente tem que trabalhar numa perspectiva no PAEF, dentro do CREAS, para que a gente não faça que o ciclo da violência ou da violação de direitos se repita e não volte a acontecer, para a gente não ter que essa família não seja colocada em risco, esse indivíduo não seja colocado em risco. E o PAEF, ele é traduzido como Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. E uma coisa só para lembrar, não é toda violação de direito que vai ser atendida no CREAS. Por exemplo, um idoso que não está tendo o direito da vaga dele num estacionamento, onde tem aquelas placas que ali é estacionamento só para pessoa idosa, não é um caso de CREAS, né? Já é um caso para outra política, né? Para o Departamento de Fiscalização da Prefeitura, para registrar um boletim de ocorrência, é para outra situação. Não é toda violação de direito para um público específico que vai ser atendido no CREAS, tá? São as situações de violação de direito que implicam numa situação relacionada próxima a uma situação de violência, né, de maus tratos, de abandono.